Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência, TV Pensar Direito, só Tribunal Júri, no YouTube. Senhoras e senhores, é muito importante que a gente possa analisar a questão do Tribunal de Júri na plenitude de defesa. Nós temos dois princípios do direito. Ou eles são a mesma coisa, com palavreados, com palavras diferentes, ou eles são duas palavras que são colocadas de forma diferente. Então, eu acredito que o legislador não utilizaria esse sofisma, né? Não utilizaria esse sofisma. O legislador utilizou duas palavras diferentes para dois institutos diferentes. Quando o legislador quis falar ampla defesa é uma coisa, quando ele quis falar plenitude de defesa, ele quis falar outra coisa. Por que nós estamos fazendo essa avaliação? E até uma resposta aqui para os nossos alunos. Um aluno fez colocou uma dúvida muito pertinente, diga-se de passagem, quero elogiá-lo. São pessoas que adquirem nosso livro DVD e nossas web aulas. Eu fico feliz porque a colocação, embora eu discorde, mas ela tem muita pertinência jurídica. O aluno nos coloca que faz algumas colocações. Princípio da inocência, né? Princípio que é um princípio básico, presunção da inocência, né? O da não culpabilidade, que é um princípio expresso na Constituição Federal de 88, e a presunção de inocência também expresso, né? Dentro desse princípio, o princípio da não culpabilidade ou presunção da inocência, que é expresso na Constituição Federal, e a questão da plenitude de defesa. Então vamos ao artigo 5º da Constituição Federal, que nos fala no inciso 38º, que é reconhecida a instituição do júri com a organização que ele lidera a lei, fala em lei abaixo da Constituição, lei infraconstitucional, e ele nos fala a linha A da plenitude de defesa. Ora, a questão que o aluno coloca é a seguinte: a plenitude de defesa ela é só para a sessão do júri ou ela tem uma abrangência total, de plenitude total, desde a época que se inicia o processo com a denúncia até o 3º grau no Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que quando o legislador fala reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a linha A, plenitude de defesa, ele está falando desde o momento em que o Ministério Público oferece a denúncia, né, como donos litis, como dono da ação, até o Supremo Tribunal Federal, quando transita em julgado o processo. É plenitude de defesa, por quê? Porque quem vai julgar, seja antes, na fase inicial, em que o juiz recebe a denúncia, que ele faz a audiência una, a audiência de instrução e julgamento, a formação da culpa, em que ele admite aquele caso para o júri, ele faz um filtro, como conhecedor técnico, o juiz togado de direito concursado, ele faz um filtro, e depois ele remete isso para o Tribunal do Júri. São 7 leigos que irão julgar esse cidadão, 7 leigos que vão julgar esse cidadão. Então ele tem que fazer esse filtro, aí cabe a plenitude de defesa. E depois do julgamento da sessão plenária, não pode se restringir à sessão plenária, porque depois da sessão plenária tem os recursos, se os jurados julgarem de forma contrária às provas dos autos. Se houver qualquer vício, o tribunal no 2º grau ou no 3º grau em Brasília, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, até o trânsito julgado, irão julgar. Então a plenitude de defesa não pode se restringir, no meu modo de ver, aí discordo do aluno, embora respeite sua opinião, mas discordo, não pode se restringir exclusivamente, especificamente para a questão da sessão do júri. No júri, no rito do júri, a Constituição é clara, a plenitude abrange desde o início do processo até o seu fim. Isso não há, é cabal, esse entendimento é cabal. Por quê? Porque quando o legislador fala um processo criminal em que um juiz julgador, ele julga, julgador togado, ele julga um processo criminal que não necessita do júri. O que acontece com isso? Ele vai julgar esse processo normalmente, porque ele é um juiz técnico, conhecedor da lei, mas ele o faz com conhecimento técnico, ele é um bacharel, um concursado que chegou ao cargo de juiz. Então ele tem conhecimento técnico. Então qualquer falha da defesa, ele pode suprir essa falha com o conhecimento técnico dele, para não cometer uma injustiça. Já no Tribunal do Júri, os jurados são leigos, não são bacharéis em direito, não conhecem a lei, é um julgamento popular.
Então a defesa tem que ser mais do que ampla defesa, ela tem que ser a plenitude da defesa. A defesa exaurida ao máximo que a lei, a Constituição e a matéria fática permitirem, sob pena de um juiz leigo condenar equivocadamente por falta de defesa. Então a plenitude de defesa é muito bem colocada no tribunal do júri, porque ela tem razão de ser o tribunal do júri. Agora, observe bem, inclusive no tribunal do júri, o juiz pode destituir o advogado se considerar a defesa mal feita ou o réu indefeso. Já no julgamento normal, que é feito com ampla defesa, não pode fazê-lo. Então, é razão de ser de que existe muita razão de ser, que eu falo, muita logicidade jurídica, no sentido de que a plenitude de defesa inicia-se no início do processo, no tribunal do júri, e vai até o Supremo Tribunal. Mesmo que inicialmente julgado por um juiz togado, que ele faz a formação da culpa ou não, mas ele prepara a base para o julgador leigo. E depois do julgamento da sessão do júri, o próprio jurado, aquele jurado ali, aquele jurado que está ali, ele sendo leigo, há um recurso, e este recurso deve ser feito, digamos assim, com a plenitude de defesa, porque quem julgou foi um leigo. Foi um leigo. A plenitude de defesa também vai tentar exaurir ali, vai tentar mitigar, vai tentar sanar, vai tentar resolver, vai tentar ampliar, vai tentar atualizar, vai tentar corrigir, vai tentar de todas as formas utilizar a plenitude de defesa. Então, respondida essa pergunta do nosso aluno, pertinente à sua questão, embora acredito que alguns doutrinadores pensem que plenitude de defesa é só para a sessão do júri, mas o pensamento, do meu modo de ver, errado, atrasado, o pensamento moderno, constitucional, é que a plenitude de defesa, ela o é em todas as instâncias, desde o início até o fim do processo, no caso do tribunal do júri. Este é nosso entendimento para o nosso tribunal do júri. Nós temos um projeto, a TV Pensar Direito, tem um projeto de lei, mais segurança para todos, vocês podem ver na www.tvpensardireito.blogs.com, em que tem, para melhorar os julgamentos, para melhorar a segurança pública, nós queremos ampliar o tribunal do júri para as diversas atuações na área criminal, na área eleitoral, na área de improbidade administrativa, desses políticos corruptos. Então nós vamos ampliar através do tribunal do júri. O tribunal do júri tem a sua competência mínima na Constituição Federal, que é cláusula PET, não pode ser mudada, crimes dolosos contra a vida, mas pode, por lei abaixo, ser ampliado. E essa é a nossa proposta, ampliar. Adquira o nosso livro DVD Técnica do Tribunal do Júri, e agora, no final do mês de outubro, a partir do dia 27, com o lançamento do segundo volume, Competência Territorial nos Crimes Dolosos contra a Vida, com um caso prático, a acusação contra Misael Bispo de Souza, lá em São Paulo, o advogado acusado de ser o mandante do crime, da doutora Mércia também, Mércia Nakashima também advogada. Isso tudo com alterações da Lei 9.396, essa competência é estudada. Adquire então o primeiro volume, volume 1, Técnica do Tribunal do Júri, com o caso Nardoni e outros casos. Volume 2, Competência Territorial para os Crimes Dolosos contra a Vida, com o caso Misael, e mais web aulas na internet, via áudio, via vídeo, web TV, com senha e login exclusiva para cada aluno. Participe conosco, aqui é um processo educacional amplo e restrito, livre, fidedigno, sério, em que a verdade vem à tona. Muito obrigado, em prol do senhor e da senhora, em prol da sociedade. Muito obrigado. Assista sempre a nossa TV Pensar Direito na YouTube, o nosso Só Tribunal do Júri na YouTube, e o nosso TV Pensar Direito blogspot.com também na internet. E a nossa rede TV Pensar Direito. Muito obrigado. Vídeo Técnicas do Tribunal do Júri, volume 1º, todo o rito novo da Lei 11.689 de 2008, com as perícias do caso real, julgamento do casal Nardoni. Volume 2º, o caso triste da morte da doutora Mércia Nakashima, acusado o doutor Misael Bispo de Souza. Competência territorial nos crimes dolosos contra a vida. A competência não é de Guarulhos, e sim de Nazaré Paulista. Adquira livro DVD Técnicas do Tribunal do Júri, volume 1º e volume 2º. Caso Isabela Nardoni, houve esganadura? Não houve? Perícias contestadas. Caso Misael Bispo de Souza, a competência não é do local onde está sendo julgado, Guarulhos, e sim Nazaré Paulista. Questões polêmicas, entrevistas na Rádio Justiça sobre tornozeleiras eletrônicas dos presos, saídas temporárias para o Natal,
penas alternativas, a questão do furto, a questão do crime contra os mortos, enfim, diversas entrevistas na Rádio Justiça. Adquira livro DVD Técnicas do Tribunal do Júri, volume 1º e 2º, e mais na internet com web aulas, com senha e login para cada aluno. Não perca, adquira. Telefone 7191030089 ou mande um e-mail sotribunaljuri@hotmail.com. Não perca, participe do nosso projeto. Assista www.tvpensardireito.blogs.com e veja Mais Segurança para Todos, projeto de Tribunal do Júri para todos os crimes, inclusive eleitorais, inclusive improbidade administrativa. Não perca, sotribunaljuri@hotmail.com.